Talvez Doom não esteja tentando destruir o multiverso. Talvez ele ache que os heróis já fizeram isso. Porque no material novo de Doomsday, todo mundo o acusa de estar vivendo vidas roubadas. Enquanto ele fala isso, a Marvel mostra justamente o Steve com uma criança nos braços. Então tem uma teoria aqui. Talvez Doom não esteja falando de poder. Ele pode estar falando de gente que conseguiu uma segunda chance quando aquela vida já deveria ter acabado. E se for isso, o Steve é a primeira pista. A vida que Steve roubou. Porque olha a história de Steve. Ele perdeu a Peg, passou décadas congeladas, acordou no mundo onde aquela vida já tinha passado. E no final de Ultimato, ele fez o quê? Volta, fica com ela e vive justamente a vida que tinha perdido. A Marvel agora confirma que Steve e Peg estão de volta em Doomsday. E o novo material mostra Steve segurando uma criança. Pra gente, isso é um final feliz dele. Mas pela cabeça de Doom, pode ser exatamente ao contrário. Tipo, você perdeu essa vida, só que em vez de aceitar, voltou lá e pegou ela de novo. E isso é prova que o Steven criou uma incursão? Não. A teoria não precisa inventar isso. A questão é outra. Se Doom acredita que existem vidas que deveriam ter seguido um caminho, Steve literalmente voltou e mudou o caminho dele. E aí, aquela criança ganha um peso. Ela existe porque Steven teve uma segunda chance. Só que o Steve mexeu com uma vida. Tem alguém nessa montagem que pode ter feito isso com realidades inteiras. E se Loki estivesse mantendo vivo o que deveria ter morrido? O Loki, no final da série, ele derrota o Tear temporal, libera as linhas do tempo e depois segura aquelas ramificações para impedir que elas morram. A própria Marvel descreve o final como Loki mantendo as linhas do tempo vivas e protegendo-as da destruição. Pra gente, Loki salvou o multiverso, só que a teoria muda completamente essa cena. E se Doom olha para aquilo e pensa, você não salvou, você só impede que morra. E aí a pergunta é, esses cronogramas devem continuar existindo? Exatamente, porque se algumas delas já foram condenadas e Loki continua mantendo tudo vivo, talvez Doom acredite que o multiverso ficou cheio de realidades que já deveriam ter desaparecido. Isso não é algo confirmado pelo filme, é uma teoria, mas explica uma coisa. Por que colocar Loki justamente no discurso sobre vidas roubadas? Steve recuperou uma vida. Loki pode ter dado uma segunda chance para timelines inteiras. E aí, você começa a perceber um padrão. Os heróis passam anos salvando aquilo que deveria acabar. Só que Doom parece ter certeza que isso tem um preço. E agora a gente sabe um possível motivo. Essa parte já não é teoria. No material exibido pela Marvel, Sue conta que Victor já foi diferente. Gentil, atencioso, até perder tudo que amava. E o que foi revelado até agora é que Doom perdeu uma família, uma mulher e uma criança. A identidade delas ainda não foi revelada. E tem outra coisa importante. Esse Doom vem do mesmo universo que o Quarteto Fantástico. Então, enquanto os Vingadores estão descobrindo que 3 universos podem entrar em uma rota de aventuras, o Doom pode já ter vivido alguma versão dessa tragédia. A Disney confirma que Doomsday envolve heróis de 3 universos numa questão mortal. Para os heróis isso pode acontecer. Para Doom pode ser, isso aconteceu comigo. Aí fica mais fácil entender porque ele não pensa como Reed. Reed ainda vai tentar encontrar a solução onde todo mundo vive. Doom pode ter chegado num ponto em que ele simplesmente não acredita mais nisso. E essa informação sobre a família dele também cria um problema com uma teoria que muita gente levantou. Só que talvez o erro esteja justamente na ordem das coisas. Sue e Franklin eram família de Doom? Uma das teorias diz que a mulher e a criança que Doom perdeu são uma versão de Sue e Franklin. Só que agora existe um problema. Doom vem do universo do quarteto. Sue conhecia Victor. E nesse universo, ela é casada com o Reed e Franklin é filho dos dois. Então dizer simplesmente Sue era esposa do Doom e Franklin era o filho dele, não se encaixa com o que a Marvel mostrou até agora. A não ser que invente variante, outra linha do tempo, e aí já começa a colocar coisa demais pra teoria funcionar. Só que aí eu fui pros quadrinhos, e talvez essa teoria esteja ao contrário. Porque em Guerras Secretas de 2015, quando Doom cria o Baitword, quem aparece como a esposa dele? Susan Von Doom. E Franklin e Valéria fazem parte daquela família. Então talvez Sue e Franklin não sejam a família que Victor perdeu. Talvez seja parte da família que ele vai tentar construir depois. Porque Doom pode olhar pro Reed e enxergar um cara que tem justamente aquilo que ele perdeu. Uma esposa, um filho, uma família e o pior. O filho de Reed consegue fazer uma coisa que o Victor provavelmente daria tudo para conseguir fazer. Franklin consegue desfazer a morte. No final do Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, Sue morre. Franklin é colocado junto dela e traz a própria mãe de volta. E isso não é só interpretação. O diretor Matt confirmou realmente que foi Franklin que ressuscitou Sue usando o poder dele. E 4 anos depois, quem aparece diante do menino? Agora pense pela cabeça do Victor. Você perde sua família, aí descobre que existe uma criança que consegue olhar a morte e desfazer. Então, talvez o interesse do Doom no Franklin não seja só essa criança poderosa. Pode ser muito mais pessoal. Franklin representa uma coisa que Victor nunca teve, uma segunda chance.
E lembra que Doom está acusando os outros? Vidas roubadas? Todo mundo teve uma segunda chance. Menos ele. E se esse for o verdadeiro problema das vidas roubadas? E aquela frase começa a ganhar outro significado. No material novo, enquanto Doom acusa os heróis de viver em vidas roubadas, aparecem Steve a criança, Tori Love, Scott Cassie, Franklin, o Loki, os X-Men e outros personagens. E boa parte dessas imagens envolve pessoas que desejam preservar ou recuperar alguma coisa. Uma família, uma filha, uma vida, uma realidade. Enquanto Doom perdeu tudo. Talvez o discurso dele não seja tão científico. Pode ter ressentimento ali também. Porque vocês tiveram outra chance e o meu mundo não teve. Só que Franklin mudou essa situação. Porque pela primeira vez, Doom pode ter encontrado alguém capaz de dar essa segunda chance. E é aqui que a teoria começa a sair da motivação e virar plano. Franklin pode ser a peça que Doom precisa para reconstruir tudo. Nos quadrinhos, Franklin tem um poder absurdo de manipulação da realidade. Ele chega a criar universos. No MCU, ainda não foi declarado que ele está fazendo tudo isso. Então não dá para simplesmente assumir que os poderes são iguais. Mas ele já conseguiu ressuscitar Sui. Possui o chamado poder cósmico e chamou a atenção tanto de Galactus quanto de Doom. Então existe uma teoria. Franklin pode assumir uma função, que nos quadrinhos de Guerras Secretas pertence a outra peça extremamente importante, o Homem-Molécula. Não significa que eles tenham os mesmos poderes. A ideia é a função na história. Nos quadrinhos, Doom depende do Homem-Molécula na criação e na manutenção de Battleworld. Então, se o MCU quer chegar em Battleworld, já existe uma criança apresentada como absurdamente forte, e Doom já foi atrás dela. Só que Franklin pode ser uma peça para reconstruir uma realidade. Ainda tem um problema. Quando o Doom chega no multiverso inteiro, é aí que Loki volta para a história. Agora junte os dois. O Franklin tem um poder que pode permitir reconstruir alguma coisa. Loki está diretamente ligado às timelines. Então a teoria seria: Franklin dá ao Doom a capacidade de criar. Loki dá acesso à estrutura do multiverso. E isso é especulação. Não sabemos se Doom quer roubar o poder do Loki, usá-lo ou simplesmente tirar ele dali. Mas Loki aparece no discurso das vidas roubadas e está confirmado no elenco de Doomsday. E se Doom acredita que o Loki está mantendo realidades vivas além da hora, ele pode enxergar Loki não como uma solução, mas como parte do problema. Ainda falta Doom tomar uma decisão que os heróis provavelmente não conseguiriam tomar. Mas tá aí uma decisão que você pode tomar. Deixar o like aí pra gente. E se realmente não der para salvar todo mundo? A gente já sabe que existem 3 universos numa rota de colisão em 2D. E o material divulgado identifica esses lados como o mundo dos Vingadores, o universo do Quarteto e o universo dos X-Men. Agora pensa numa situação simples. E se eles descobrirem que não dá para salvar os 3? E se salvar o seu universo significa condenar o outro? O que você faz? Porque falar, vamos salvar todo mundo, é fácil até parecer uma situação onde isso não é uma opção. Os Vingadores vão querer proteger o mundo deles, os X-Men vão querer proteger o mundo deles, o Quarteto vai querer salvar o deles. Ninguém precisa estar errado, mas cada grupo vira automaticamente uma ameaça para o outro. E Doom pode ser o único que já aceitou uma coisa. Alguém vai perder. E talvez seja justamente isso que ele está certo. O problema começa quando ele decide. Então sou eu que vou escolher. Vingadores contra X-Men pode ser consequência, não plano. Por isso eu nem acho que o Doom precisa manipular os Vingadores ou os X-Men para começar uma guerra. Se o universo precisa morrer para o outro continuar existindo, a guerra começa sozinha. O Doom só precisa deixar cada lado tentar salvar o seu próprio mundo. Enquanto todo mundo briga, ele prepara uma terceira opção. Só que aí, o novo material mostra algo que deixa claro que Doom não é o cara sensato da história. Os Sentinelas. Os Sentinelas mostram onde Doom cruza a linha. No material exibido pela Marvel, Doom enfrenta Thor e para o ataque dele e desperta um grupo de sentinelas, máquinas ligadas historicamente à perseguição dos mutantes. Então, mesmo que Victor esteja certo sobre o multiverso, olha a solução que ele começa a aceitar. Ele deixa de ser eu sei que tem um problema e vira eu sei que tem um problema, então posso fazer qualquer coisa para resolver. Usar sentinelas, atacar quem fica no caminho, escolher qual mundo continua, escolhe quem vive. E é aí que ele começa a fazer exatamente aquilo que ele acusa os outros de fazer. Decide quem merece uma segunda chance. Talvez Doom não queira salvar o multiverso. E aqui a teoria muda mais uma vez. Talvez Doom perceba que o multiverso não pode ser mais salvo do jeito que ele existe. Então, em vez de impedir o fim, ele se prepara para o que vem depois. Isso conversa diretamente com Guerras Secretas de 2015. Nos quadrinhos, o multiverso entra em colapso e Doom consegue preservar fragmentos das realidades destruídas, criando um mundo de batalha. Então, talvez a pergunta de Doomsday não seja como Doom vai destruir o multiverso. Talvez seja o que o Doom vai salvar quando o multiverso destruir a si mesmo. E quem escolhe o que sobra, manda no que vem depois.
O Beetlejuice resolve todas as peças. O mundo de batalha é praticamente a resposta perfeita para tudo que a teoria montou até aqui. É um mundo criado com pedaços das realidades que sobrevivem ao fim do multiverso. E Doom governa aquilo como Deus Imperador Doom. Agora coloca as peças do MCU. Os universos entram em questões complexas. Loki está ligado às linhas do tempo. Franklin tem um poder absurdo e já conseguiu vencer até a morte. Doom perdeu sua família e ele acredita que os heróis estão vivendo vidas que não deveriam ser deles. Então Doom não precisa salvar todas as realidades. Ele escolhe pedaços, pessoas, lugares e monta uma realidade nova, a realidade dele. E a teoria de Sui e do Franklin talvez estivesse de ponta cabeça. E agora volta a teoria da família. Porque nos quadrinhos de Guerras Secretas, Doom não governa apenas o mundo de batalha. Susan é sua esposa. Franklin e Valéria são seus filhos naquele mundo. Então talvez a pista não esteja no passado de Doom. Pode estar no futuro dele. A mulher e a criança que Victor perdeu apoiou, podendo ser pessoas completamente diferentes. Mas quando ele cria a nova realidade, talvez ele tente preencher esse vazio. Ou seja, Sui vai virar parte da família que ele acha que deveria ter. E isso deixa a relação com o Reed muito mais pesada, porque Victor não estaria só salvando a realidade, ele estaria reconstruindo ela do jeito que considera correto, inclusive a própria vida. Doom precisa vencer em Doomsday. E se essa teoria estiver minimamente perto do que a Marvel vai fazer? Doom precisa vencer Doomsday, mas não simplesmente porque bateu nos Vingadores. Ele precisa vencer porque o plano dele funciona. Os heróis tentam salvar os 3 universos, falham. O multiverso desaba, e quando tudo parece perdido, Doom consegue preservar alguma coisa. O mundo de batalha. E aí o final fica muito mais interessante, porque os heróis acordam numa realidade criada pelo vilão, mas talvez aquela realidade só exista por causa dele. Nos quadrinhos, o mundo de batalha nasce justamente depois do colapso multiversal, e o Doom assume o controle daquele mundo. Então, em Guerra Secreta não seria só, vamos derrotar Doom, seria como a gente derrota o cara que criou o único mundo que sobrou. Então Doom está certo. Então, o Doom tá certo? Não. Mas sobre o problema? Talvez. A gente sabe que 3 universos estão numa rota de colisão. A gente sabe que Doom perdeu a família e que isso destruiu o cara que ele era antes. E a gente sabe que ele acusa justamente esses heróis de terem vidas roubadas. A partir daí, entra a teoria. O Steve teve uma vida que não deveria mais ter? Talvez seja isso que Doom acredita. Loki está segurando vidas que deveriam ter acabado? Pode ser. O Franklin é a peça que Doom precisa para reconstruir a realidade? Faz muito sentido. Mas ainda é teoria. Qual é a história de Sue e Franklin sendo uma antiga família dele? Hoje, eu acho menos provável. Só que eles viraram a família que ele tentou construir depois. Aí já conversa muito mais com Guerras Secretas. E pra mim, é aí que essa versão do Doom funciona. Porque assim, tem uma merda muito grande acontecendo no multiverso. E talvez Victor seja o primeiro cara a aceitar que não vai dar para salvar todo mundo. O primeiro a entender o tamanho do problema. Talvez até o único que tem uma solução que realmente funcione. Só que encontrar a solução não dá a ele o direito de escolher quem vive e quem morre. Qual universo merece continuar e como a realidade inteira deve ser. Então, talvez Doom esteja certo sobre o problema, completamente errado quando acha que isso dá a ele o direito de decidir o que vem depois. Agora comenta aí, qual é a peça dessa teoria faz mais sentido pra você? As vidas roubadas, o Steve, o Loki, o Franklin, ou essa ideia de que a teoria da família de Doom pode estar acontecendo ao contrário. E se esse vídeo mudou um pouquinho a forma como você está olhando pro Doom? Se inscreve no Teoria 2. Até o próximo vídeo. Beijo, gente!